A partir de agora com o contador Gabriel Campelo. Ele está aqui nos estúdios conosco porque vai falar de um assunto muito importante, né? Que é a questão do IPVA. O IPVA está chegando já o mês de março, que é o último prazo, né, para você quitar aí a documentação do seu veículo. E ele vai destacar para a gente como é que vai funcionar, inclusive uma novidade que tem, que é o pagamento via Pix. Doutor, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao nosso programa, ao Jornal da Tarde Piauí. Queria começar perguntando para o senhor como é que vai funcionar essa nova habilidade para a população que possa fazer esse pagamento via Pix. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos que nos assistem e que nos ouvem. Exatamente, essa é uma das novidades. Bom, desde o ano passado, o Piauí, a gente tem uma plataforma digital chamada gov.pi Cidadão, né? Ela é derivada do gov.br, que o Brasil inteiro já utiliza há um certo tempo. Então, o contribuinte, agora ele tem a opção de, através dessa plataforma, seja pelo computador, por exemplo, ou seja pelo aplicativo no seu telefone, você pode acessar o gov.pi e diretamente lá você pode tanto gerar a cobrança do IPVA, quanto efetuar o pagamento direto também. Seja ele via Pix, que é uma das novidades, você realizar esse pagamento diretamente pelo Pix, que hoje é o método de pagamento mais utilizado pelo Brasil, ou seja pelo boleto também. Essa é uma das opções das novidades também, né? Além de algumas questões já tradicionais, como é a questão dos descontos, né? O governo do Piauí já tem essa cultura, vamos assim dizer, de promover um desconto para antecipar alguns recebimentos. Então, os contribuintes, eles têm a opção de pagar até o dia 31 de janeiro, com um desconto de 15%, esse já é tradicional. Tem a opção de pagar agora, até o final de fevereiro, com um desconto de 10%. Aí, caso não, você vai ter que fazer o pagamento até o final de março, mas, porém, aquele valor integral, né? Então, você tem essas opções de ter pago à vista ou em 2 vezes. Aí, caso seja passado em 3, vai ficar para pagar em primeira parcela em janeiro, segundo fevereiro, a terceira em março, seria o pagamento integral. Doutor Gabriel, essa utilização do Pix é inovador por parte do governo do estado? Outros estados já fazem essa modalidade? Alguns estados já fazem, até porque a tendência é que em pouco tempo o Pix se torne praticamente uma unanimidade, né? Então, alguns outros métodos de pagamento já vão sendo extintos ao passar do tempo, é um processo natural, mas não seria, vamos dizer assim, o Piauí não seria o precursor dessa novidade, mas alguns outros estados, mas sem dúvida uns dos primeiros, mas alguns estados já estão adotando esse mecanismo, né? Mas uma iniciativa muito importante que o Piauí foi um dos primeiros no Brasil foi a questão do portal como um todo, esse gov.pi, onde está inclusa a opção do contribuinte realizar o pagamento, né? Então, o Piauí foi um dos primeiros estados que replicou esse modelo nacional e trouxe para o âmbito estadual. Então, é de suma importância também. Aí, só uma observação, Matheus, que para facilidade dos contribuintes, do método tradicional, antigamente, você tinha que entrar lá no site do Detran, colocar a placa do carro, colocar o número do Renavan, e aí você acessava as informações do carro, né, para poder pagar o IPVA, licenciamento, multa, se fosse o caso. Mas agora, quando você acessa o gov.pi, porque você vai fazer o acesso através da sua senha gov.br, que é o nacional, ou se você já tiver o RG piauiense, que é esse novo modelo de documento, né, o RG digital piauiense, você acessa direto e lá dentro, na hora que você acessar, o próprio sistema já relaciona os seus veículos. Então, os carros que você tiver no seu CPF, o carro, a moto, o caminhão, o que você tiver de veículos automotores no seu CPF, já vão ser automaticamente relacionados. Então, você não precisa estar, por exemplo, com o documento do carro em mãos para poder gerar o pagamento do IPVA. Doutor Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde Piauí. Olha, eu já paguei meu IPVA, viu, Matheus Oliveira? Opa, tinha pago o meu também, que o meu até agora eu não paguei. Aproveitei que até o dia 31 estava com 15% de desconto, aproveitei, paguei logo o licenciamento do carro também. E é uma das diferenças, né, em relação aos outros estados. O Piauí conseguiu fazer num determinado período dar esse desconto de 15%, finalizou no dia 31 de janeiro, agora pagando em cota única até o último dia de fevereiro. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, até 10% de desconto, isso, né? 10% de desconto, e dividindo em 3 parcelas, estando pagando janeiro, fevereiro e março, fazendo o pagamento integral, só que parcelado, né? Correto. Eu queria saber do senhor quantos piauienses já aderiram a esse desconto de 15%, assim como eu.
Olha, é bem comum, assim, acaba não sendo a maioria dos casos o pagamento com desconto, porque vai muito da particularidade financeira de cada um, né? Confesso que não tenho um número exato, né, essa estatística, mas costuma ser um número elevado. Não são todos os estados que oferecem um desconto atraente, como é o caso do Piauí, que oferece esse desconto de 15%, mas uma boa parcela das pessoas que têm IPVA a pagar acabam optando pelo pagamento à vista ou pelo pagamento em 2 vezes, que também tem um desconto, só que de 10%. Então tem crescido bastante. A maior parte, então, é no parcelado em 3 vezes? Eu acredito que sim. Eu acredito que mais da metade acaba parcelando. Mas tem uma questão também que a Cefaz, que é responsável pela arrecadação dos impostos estaduais, do governo do estado, ela costumeiramente, ao final do ano, ela lança uma espécie de refis. Então, para aquelas pessoas que não conseguiram pagar nem à vista ou nem no parcelado, então o PVA está atrasado, você fica sujeito ao carro ser apreendido, rebocado ali no trânsito, geralmente a Cefaz lança no final do ano, ali final de novembro ou começo de dezembro, ela lança uma opção de refis, que é o quê? Você pagar aquele IPVA que está atrasado com um grande desconto de juros e multa, geralmente 95% de juros e multa. Então, às vezes, o contribuinte é bom ficar atento, porque está atrasado, se está atrasado vai começar a aumentar o valor, porque tem juros e multa, mas costuma, ao final do ano, surgir uma oportunidade de você quitar os seus débitos com um bom desconto, sem ser prejudicado com juros e multa. Doutor, com toda essa história que foi aí pulverizada, divulgada para algumas pessoas em relação da taxação do Pix, que o Pix ia ser taxado, houve até uma certa diminuição da utilização dessa ferramenta aqui no Brasil. O senhor acredita que a população já voltou a acreditar novamente, a utilizar de forma massiva o Pix e agora atribuindo também ao IPVA? Olha, sim, de forma objetiva, sim. Nos primeiros dias desse furacão, vamos assim chamar, que foi essa confusão do Pix, o Banco Central havia divulgado uma estatística que as transferências via Pix diárias haviam caído mais de 50%, número drástico. O Pix, desde que surgiu em 2021, essa estatística só crescia, né? A quantidade de transações diárias só aumentava. E aí, de repente, caiu mais de 50% na média diária. Já voltou, não sei se o Banco Central já divulgou a estatística mais recente de como é que está o volume atual, mas eu acredito com veemência que não voltou a 100% de como é que estava, por exemplo, no dia 1º de janeiro. Então, se você pegar o volume que foi quando começou a valer a instrução normativa que regia a respeito do Pix, que depois foi revogado. Então, se você pegar a estatística da quantidade de Pix que eram feitos no dia 1º de janeiro e você olhar hoje, não voltou ao normal. Até porque, assim, hoje, apesar de que o mundo já é muito digitalizado e a informação corre muito mais rápido, às vezes alguma parcela da população ainda tem desconfiança, ainda tem uma certa dificuldade no tratamento dos dados e fica insegura, né? Porque às vezes o povo já tem uma dificuldade ali financeira, você já vive ali pelo pão de cada dia e ainda fica com medo de o governo levar uma parte do seu valor. Então, foi reduzida, já voltou bastante, mas ainda não a quantidade normal que estava até o final do ano passado. E os senhores sentiram se isso impactou na adesão à modalidade Pix no pagamento do IPVA ou não? Não, eu acredito que não. Até porque pode ter acontecido de, por exemplo, pessoas que pagavam por boleto migraram para o Pix. Uma pessoa que pagava o boleto à vista, boa parcela dessa turma, vamos dizer assim, eles migraram para fazer o pagamento à vista por Pix. O Pix, ele assim, no curto prazo, ele não tem como, assim, pela facilidade que por ser sem burocracia, pelo pagamento cair imediato, por não ter nenhum tipo de tarifa bancária, porque, por exemplo, quando a gente usava mais TED e DOC, quem utilizou muito sabe que a maioria dos bancos cobravam tarifa. Então, isso aí é uma situação que logo vai passar e vai estar regularizada o volume de transferência bancária. É um caminho sem volta, vamos assim dizer. E a expectativa de pagamento do IPVA? Nós temos quantos mil veículos, doutor, aqui no nosso estado? O número exato o governo do estado tinha divulgado uma lista há uns 3 anos. Não sei se essa lista é frequentemente atualizada, mas eu acredito que
mais de 100 mil veículos a gente tem no Piauí, pelo menos, né? Entre veículos novos, porque assim, essa questão de computar os veículos, o governo não tem como computar os veículos que estão transitando, eles computam os veículos que estão registrados no estado do Piauí. Tem muito veículo que é registrado em outro estado, principalmente por essa questão do IPVA. Como o IPVA, por ser um tributo estadual, cada estado tem sua alíquota. Por exemplo, aqui no Piauí a alíquota é de 2,5% a 3%, em São Paulo é 4%, tem estado que é 2%. Então, essa alíquota varia. Então, às vezes a pessoa compra um carro de outro estado, coloca um IPVA mais barato. Aqui no Maranhão mesmo, antigamente, eu não me recordo quanto é que está a alíquota atual, mas antes era mais barato. Era muito comum o pessoal comprar carro lá e deixar registrado. Mas é um número elevado. O senhor tinha falado, doutor, da possibilidade até do carro, do veículo, né, ser rebocado, caso a pessoa não esteja em dia ali com o IPVA. Eu queria que o senhor trouxesse, então, agora as outras implicações, o que pode acontecer com uma pessoa que não faz o pagamento. Então, o tributo, ele não está, assim, ele é referente ao veículo, mas ele fica atrelado ao seu CPF, né? Então, a gente tem países como os Estados Unidos, por exemplo, que o tributo é do carro, do veículo, então quem assumir vai ficar responsável por ele, mas aqui, se você não recolher, pode estar vinculado ao CPF, então pode acontecer do carro ser rebocado, claro que não de imediato, venceu hoje, amanhã se eu estiver rodando, então tem um tempo de processamento por parte do governo do estado, e diante de irregularidade, se você transitando, por exemplo, se passar por uma fiscalização de trânsito, uma blitz, né, como é tradicionalmente chamada, o veículo pode ser rebocado, ele vai para um pátio, né, então vai ficar ali dentro de um pátio, enquanto você regulariza seu carro, e aí a quantidade de dias que esse carro ficar parado dentro do pátio do Detran, você tem que pagar por um aluguel por seu carro estar ali, sai mais caro. Então você vai ter que pagar diária, multa, além de ter que regularizar o que você já teria que ter pago de qualquer forma, que é o IPVA. Então, está sujeito a essas sanções. Multas atrasadas também podem gerar esse mesmo tipo de situação, como eu citei do carro ser rebocado.